Olá a todos, sou o professor Kelser de Souza Koch. Nessa videoaula eu vou discutir alguns conceitos sobre ultrassonografia. Este exame utiliza ondas mecânicas para a formação das imagens e tem uma indicação aí na avaliação gestacional em doenças osteomusculares, doenças cardíacas e gastrointestinais. Também pode ser utilizado como uma avaliação Doppler, que avalia estruturas em movimento, e também uma reconstrução tridimensional. Esse aqui é o aparelho, ultrassonografia. Ele é composto de um monitor que mostra as imagens, um sistema aí computacional e um painel de comando para poder fornecer as instruções para o programa e um transdutor que tem um cristal piezoelétrico que é capaz então de emitir ondas sonoras e captar a reflexão de ondas sonoras nos tecidos humanos para poder reconstruir as imagens. Como este exame utiliza o som como propriedade física para a reconstrução da imagem, é importante lembrarmos de alguns conceitos. Então, o som é uma onda longitudinal mecânica, então quer dizer que ela se propaga no mesmo sentido de vibração. Ela apresenta variações de pressão sonora, mostrando aqui uma onda de rarefação e aumento da intensidade. E a frequência sonora audível dos limites humanos estão entre 20 Hz e 20.000 Hz. Por isso chamamos de infrassom som abaixo de 20 Hz e ultrassom, um som acima de 20.000 Hz. Então, sons abaixo de 20 Hz e acima de 20.000 Hz são inaudíveis para o ouvido humano. E alguns parâmetros importantes que devem ser comentados, como a frequência, que seria ciclos por tempo, unidade Hz, o período, que é o tempo de uma volta, unidade em segundos, lembrando que o período é o inverso da frequência, o comprimento de onda, lambda, que é a dimensão de um ciclo, unidade em metros, e a velocidade de propagação, que é o espaço percorrido pelo tempo, a unidade é metros por segundo. Esses são conceitos importantes que serão tratados nessa videoaula. E outros parâmetros, como intensidade, que é a potência pela área de incidência, então a potência aqui em watts e pela área em centímetro quadrado, e a impedância, que é a resistência que o meio oferece à passagem do som. Nesse caso, chamamos de impedância acústica, que vai ser a resistência sonora que cada tecido humano vai fazer e vai resistir essa passagem da onda sonora. Historicamente, o ultrassom ele não foi utilizado inicialmente na medicina. As primeiras aplicações foram feitas na indústria mecânica e naval. Mas é importante comentar que esse conhecimento ele foi apropriado à natureza, através da ecolocalização dos morcegos. Então, o ultrassom que o morcego emite e consegue, então, através do seu eco, localizar as estruturas que estão à sua frente. Posteriormente, a construção do conhecimento relacionado ao ultrassom foi feita por alguns nomes importantes. Em meados do século XIX, Christian Doppler descreveu a variação dos espectros nas estrelas, isso aplicando o efeito Doppler em ondas eletromagnéticas, e depois Christophe Balot extrapolou esse efeito aplicando a acústica. Ainda no final do século XIX, o Pierre Curie descreveu o efeito piezoelétrico, importante fenômeno para emissão e captação de ondas sonoras, e no começo do século XX foi desenvolvido o sonar, isso para a indústria naval. E logo após, Sokolov desenvolveu a aplicação industrial do ultrassom para o diagnóstico de peças metálicas, e nesse sentido, Dusick ele postulou a possibilidade de utilização em tecidos humanos, isso em 1942. Em 1945, Haury e Bliss desenvolveram o primeiro modo de imagem seccional do ultrassom, que seria o modo B. E neste percurso, a publicação do primeiro trabalho em ginecologia e obstetrícia e o estudo fluxométrico com o efeito Doppler nos anos 50 e 60. E depois dos anos 60, então, o ultrassom dinâmico como nos dias atuais. Houve uma melhora importante nos transdutores com cristais sintéticos piezoelétricos, a utilização do Color Doppler para a caracterização do fluxo de sangue anterógrado e retrógrado, e o uso de reconstrução tridimensional a posteriori e tridimensional em tempo real, que seria o 4D. Bem, os principais componentes do aparelho de ultrassom é o transdutor. O transdutor apresenta um material em seu interior chamado cristal piezoelétrico. Esse cristal aqui ele apresenta um fenômeno chamado piezoeletricidade, que faz uma conversão da energia elétrica em mecânica e mecânica em elétrica. Então, ele consegue, a partir de um sinal elétrico, transformá-lo em mecânico
e a partir de um sinal mecânico transformá-lo em elétrico. Então ele faz essa transdução de energia importante para a reconstrução da imagem no ultrassom. Esse transdutor, então, ele possui um cabo de energia de alimentação, ele é encapsulado, ele possui amortecedor para evitar uma vibração excessiva e uma camada de interposição para ficar em contato com a pele. E de acordo com a sonda de ultrassom ou transdutor, ele vai ter uma área focal específica para fazer uma avaliação seccional. O efeito piezoelétrico ele acontece então em alguns cristais, né, que conseguem então fazer essa transformação de energia elétrica e mecânica. Então eles conseguem gerar uma corrente elétrica através da compressão ou estiramento. Tá? Então vejam essa figura, aqui se consegue demonstrar isso. Então a deformação mecânica no material ele gera uma tensão elétrica. Né? Então esse aqui seria o efeito piezoelétrico. E também acontece o efeito piezoelétrico invertido, ou seja, a partir de uma diferença de potencial, uma tensão elétrica, esse cristal se deforma. Então vejam que isso é importante para poder gerar a onda sonora e captar a onda sonora. Os cristais piezoelétricos são à base de quartzo e atualmente são utilizados cristais cerâmicos sintéticos. Os transdutores ou sondas eles podem ter formatos diferenciados, de acordo com a frequência de operação, com o objetivo do estudo e com o fabricante. E os mais comuns são os lineares, os convexos e os endocavitários, utilizados para colocar em cavidades como esôfago, vagina ou reto. Em relação às características das sondas ou transdutores, as sondas convexas possuem menor frequência de vibração, em torno de 2,5 a 5 MHz, e são indicadas para avaliação de estruturas profundas, porque o ponto focal é um pouco mais distante do transdutor. As sondas lineares possuem maior frequência de vibração, em torno de 7,5 a 13 MHz, e são indicadas para avaliação de estruturas superficiais, pelo ponto focal ser mais próximo do transdutor. E as sondas endocavitárias possuem uma frequência intermediária de vibração, em torno de 5 a 7,5 MHz, e são indicadas para avaliação de estruturas profundas que devem ser introduzidas em cavidades, justamente porque a barreira óssea pode impedir a penetração do som, e nesse caso, então, a avaliação de órgãos no tórax ou na pelve são indicadas a avaliação com sondas endocavitárias. E em se tratando da interação dos sons com os tecidos, é importante comentar que irão acontecer variações das propriedades do som com a propagação. Então, com relação à fonte sonora, nesse caso, será o transdutor ou a sonda ultrassônica, e o meio de propagação serão os tecidos, com diferentes características e diferentes impedâncias acústicas que vão proporcionar intensidades de ecos diferentes. A velocidade do som nos tecidos, por esse motivo, ela é diferente. Cada tecido vai ter uma resistência diferente para a passagem do som. E, de forma geral, a velocidade é relacionada com a compressibilidade e, inversamente, a densidade do meio. Então, nós temos aqui que a velocidade do som nos gases vai ser menor que nos líquidos, que vai ser menor que nos sólidos. E aqui pode ser demonstrada a velocidade de propagação do som nos tecidos. Vejam que a velocidade média do som nos tecidos moles é 1.540 metros por segundo. Esse aqui é o valor utilizado pelo aparelho de ultrassom para fazer as estimativas e avaliação do exame. Mas, de forma aproximada, os outros tecidos apresentam valores muito semelhantes de propagação do som, mas com pequenas diferenças. A grande diferença está no ar, que apresenta uma velocidade mais baixa de propagação do som, e no osso, uma velocidade muito mais alta. A intensidade sonora ela é dada pela potência pela área, e a unidade seria watt por centímetro quadrado, e a intensidade sonora relativa é dada em decibel. A conversão da intensidade relativa para absoluta é feita por essa equação, que relaciona de forma logarítmica a intensidade sonora absoluta com a intensidade absoluta mínima audível pelo ser humano. Então vejam que esse I0 corresponde a esse limiar auditivo aqui de 10 a menos 12. Tá? Então fazendo aqui essa expressão, nós teremos esses valores aqui de forma absoluta convertidos de forma relativa pela escala decibel.
Essa escala ela reduz a amplitude de valores aqui, facilitando a utilização. E na passagem do som pelos tecidos acontece uma redução da intensidade, ou seja, uma atenuação sonora. Isso porque o som é divergente, os tecidos absorvem a energia do som. Existe uma relação inversa entre frequência sonora e profundidade, ou seja, quanto maior a frequência, menor a profundidade do som. E na reflexão do som, algumas ondas são espalhadas pela reflexão difusa e somente a reflexão especular vai conseguir mostrar o eco da estrutura e formar a imagem no ultrassom. E aqui temos alguns valores de atenuação ou redução da intensidade sonora em função dos tecidos. Então o coeficiente de absorção é decibel por centímetro. Vejam que a água atenua muito pouco o som. Os tecidos moles têm uma atenuação muito próxima e o osso tem uma atenuação bem importante. Nesse quadro é mostrado a relação entre a frequência do transdutor e a atenuação da intensidade sonora. Vejam que quanto maior a frequência do transdutor, maior a atenuação, ou seja, acontece uma menor penetração no tecido, e pelo contrário, quanto menor a frequência do transdutor, menor a atenuação e maior a profundidade. Também uma questão importante destacar com relação à frequência do transdutor: quanto maior a frequência, maior a resolução anatômica. Então, a frequência maior, apesar de ter uma maior resolução anatômica tecidual, porque o comprimento de onda é pequeno, a atenuação não é muito profunda. E pelo contrário, uma frequência do transdutor mais baixa, ele é mais profundo, mas a resolução anatômica não é tão boa. Em se tratando da reflexão da intensidade sonora, ou do feixe sonoro, o termo utilizado aqui seria impedância acústica. Então, impedância é o termo que corresponde à dificuldade da passagem do som pelos tecidos. Então, tecidos que têm uma impedância acústica muito diferente, eles vão proporcionar uma reflexão maior e um eco maior. Então, vejam que os tecidos moles, em geral, eles possuem uma impedância acústica muito próximas, aqui em torno de 1,38 até 1,70, mas com pequenas diferenças que vão proporcionar uma avaliação tecidual dessa reflexão. Mas vejam que o ar possui uma diferença muito grande comparado a partes moles. E isso vai gerar uma alta diferença de impedância acústica e vai ter um eco maior. Então, nesse quadro ao lado pode-se observar isso. Vejam que tecidos como o ar e o osso apresentam uma interface com grande diferença acústica e por isso vai apresentar uma imagem com mais eco, uma imagem hiperecóica. E tecidos aqui mais próximos das partes moles, eles vão apresentar uma interface com pouca diferença acústica e por isso vão ser menos ecogênicos ou menos ecóicos. E além da reflexão do feixe sonoro, também pode acontecer a refração do feixe sonoro nos tecidos biológicos, com diferentes impedâncias. Então aqui vale a lei de Snell-Descartes, muito utilizada na óptica geométrica e aqui utilizada na acústica. Então, nesse caso, relacionaremos a impedância acústica dos meios, diferentes impedâncias acústicas, podem acontecer uma mudança na trajetória dessa passagem do feixe sonoro. Então, essa figura ilustra esse fenômeno, onde uma onda sonora incidente ela pode ser refratada e refletida, e de acordo com a impedância acústica dos meios, isso pode acontecer com maior ou menor intensidade. E o transdutor, por esse motivo, deve estar a 90 graus para evitar que aconteça uma refração e um desvio da trajetória do feixe sonoro de forma muito intensa. Vou mostrar uma simulação que ilustra com mais detalhes esse fenômeno. Bem, nessa simulação eu consigo demonstrar o fenômeno da refração e reflexão, aqui aplicado para a óptica geométrica, mas vamos extrapolar para a questão da acústica. Então aqui seria, ao invés de um feixe de luz, seria um feixe sonoro, e aqui ao invés de índice de refração, seriam índices de impedâncias acústicas. Então, caso eu movimente aqui o feixe sonoro, vejam que a refração não tem um desvio tão grande, então por isso o transdutor ficar a 90 graus para evitar que tenha um problema aqui de uma mudança trajetória do feixe sonoro.
E quando eu altero aqui a diferença de refração, que seria impedância acústica, né, o feixe sonoro ele quase não desvia. Então vejam, quase a mesma impedância aqui, né, a trajetória quase não tem desvio, e quanto maior a impedância, tem um maior desvio trajetória. Tá? O importante é demonstrar aqui também que quanto maior a diferença da impedância, acontece maior reflexão. Né? Vejam lá então, ó, a intensidade da reflexão sonora aqui, né, é maior quando tem uma maior diferença de impedância acústica. Tá? E quando existe uma redução da diferença de impedância acústica, essa intensidade sonora do feixe, né, é quase abolida, né, ou diminuída. Tá? Então, por isso que tecidos com uma grande impedância acústica apresentam um alto índice de reflexão sonora. Aí tecidos que têm menor impedância acústica, menor diferença de impedância acústica, eles acabam tendo uma pequena reflexão e uma imagem mais com menos eco. E nesse sentido, pode-se perceber que o som ele pode ser refletido ou refratado de acordo com a diferença de impedância acústica entre os meios, e isso que vai proporcionar a imagem na ultrassonografia. Se utiliza um agente acoplador, o gel, para evitar o ar entre o transdutor e o tecido, né, para evitar que tenha uma diferença de impedância acústica logo na penetração do som nos tecidos. Com relação às imagens do aparelho de ultrassom, nós temos os modos A, B e M e o modo Doppler. Então aqui de forma resumida mostramos o coração no modo A, onde o feixe sonoro ele é estreito, unidimensional e avalia a intensidade da reflexão sonora ao longo desse caminho. No modo B, ele faz uma varredura, o feixe sonoro um pouco mais alargado e reconstrói de forma bidimensional o coração. E no modo M, o feixe sonoro é estreito, mostra de forma unidimensional aqui o espaço e ao longo do tempo mostra a transição aqui dessa movimentação da estrutura cardíaca. E o Doppler seria um exame de ultrassom indicado para estruturas reflectoras em movimento, no caso avaliação hemodinâmica. E falando um pouco mais de cada modo, no caso o modo A, o modo amplitude, ele é um modo unidimensional, que avalia apenas uma dimensão espacial e mostra os picos verticais produzidos pelos ecos que retornam ao transdutor. E a altura dos picos é proporcional à intensidade dos ecos. Então é um exame que mostra graficamente, ao longo da direção do feixe sonoro, essa diferença de impedância acústica. Nessa figura pode-se demonstrar com mais detalhe o que acontece no modo A. Então o feixe sonoro emitido pelo transdutor ele atravessa os tecidos biológicos com diferentes impedâncias acústicas, ele vai refratando e refletindo. A cada transição de tecido com uma interface acontece uma reflexão e uma refração. Então essa reflexão ela vai chegar até o transdutor, vai ser reconstruída a imagem e através dos tempos de retorno se consegue também dimensionar a distância, pois se sabe a velocidade média desses moles, então com o tempo se consegue saber também a distância entre cada estrutura reflectora e pela intensidade do pico sonoro se consegue saber a intensidade de ecogenicidade do tecido. Já no modo B, ele faz uma reconstrução bidimensional, né, em duas dimensões. Então imaginem que o modo A seria esse feixe estreito aqui, né, de som, que mostra picos de intensidade. E quando se faz um feixe alargado, se faz uma varredura dessa região, se consegue então fazer uma reconstrução dessa imagem bidimensional, o que nós temos aqui ao lado. Então aqui é um ultrassom hepático mostrando o tecido hepático e aqui a vasculatura, o sangue, que é menos ecogênico. Então, no modo B, os pontos brilhantes na tela são proporcionais à intensidade de eco naquele ponto. Então, quando tem bastante eco, né, uma intensidade de eco importante, chamamos de estrutura hiperecogênica ou hiperecóica, no caso de estruturas calcificadas. Quando tem poucos ecos, ela se chama hipoecogênica ou hipoecóica, no caso de nódulos sólidos. E estruturas sem ecos,
se chama anecogênica ou anecoide, né? E no caso de cisto simples. No modo B se pode fazer imagens estáticas, né? Faz uma varredura com o transdutor, se pode fazer um pause, né? E avaliar essa varredura. E também em tempo real, que a maior parte das imagens de rotina são feitas dessa forma, né? Avaliação dinâmica das estruturas com vários quadros por segundo. Nesse vídeo será mostrado como o modo A se transforma no modo B. A-scan is time amplitude. Time is along the bottom, and amplitude is vertical. It gives you a bunch of lines, and those lines define how strongly the echoes are displayed. If you'll contemplate an A-scan probe on the front of an eye, just as if you were going to make an axial length measurement, you would get back one A-scan, usually demonstrating the front and the back of the lens, as well as the beginning of the retinal spike. Those would be 3 vertical lines. But how can you make that into an intensity modulated system, a B-scan? If you move the probe up and down the eye, maybe 125 different places, and took an A-scan from each one, and then carefully picked them up, turned them 90 degrees, those lines would come forward enough to cause the phosphors on the front of a screen to glow, and they would give you 3 dots. Connecting the dots would basically give you a B-scan. E no modo M, que é o modo de movimento, ele também é bidimensional, só que ele avalia uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. Então ele faz um traçado de profundidade em relação ao tempo. Nesse modo, então, se consegue avaliar o que acontece numa dimensão espacial, aqui a profundidade, e na dimensão temporal, que é o tempo. Então, na avaliação cardíaca é interessante esse tipo de modo, pois se consegue avaliar o que acontece no tempo em relação à sístole e diástole, e a musculatura cardíaca e o septo interventricular, e essa dinâmica aqui da movimentação do coração. No vídeo a seguir vai ser demonstrado essa caracterização do modo M. So, in this case, we're going to look here at the anterior mitral valve leaflet. So this is a parasternal long axis view, and we can see here's our left ventricle. For those of you that are new to ultrasound, here's our left ventricle, here's our left atria, our aortic root, our right ventricular outflow tract. Down here we have our descending aorta. But our focus is going to be this mitral valve leaflet. And what we want to know is how close this mitral valve leaflet comes up to the septal wall. And that's what motion mode is going to help us to do. So as we look here, it looks like it's hitting it pretty well. So this is a pretty good ultrasound image of a parasternal long axis, and we can see it's approximating that septal wall pretty well. But if we want to measure that or document that in a still image, or just because our eyes can't appreciate it as well, we can do a motion mode. And as what we do is we hit on your screen, there will be an M mode button or that you can do, and it will give you this line, and you take and you place that line where you want to get your sample. And so it's a sampling line essentially, and we put that right where we want to be. And so if you look, we're putting that right over that distal tip of the anterior mitral valve. Right there you can see it flipping up, and we're going to see how close it approximates that ventricular wall, and we're also going to be able to appreciate its motion in correlation to the other structures here. So let's go ahead and see. And as what we have to think of is now we're going to only worry about the ultrasound beam that's coming down right here, and we're going to ignore everything else. And as what we're going to get when we do that is we're going to essentially doing a line like this. We don't care about what's going on around the rest of the machine, but we want to know what's happening along this one line over time. And so, you know, we can't tell that by just looking here, but we can then get a tracing, and it's going to go right from our left to right on the screen, and it's going to be from time 0 over time. And as what we can see as we come down, because remember, we were only visualizing along this line. We've chosen to ignore the rest of the ultrasound, and so all we want to see is what's happening over time. So as from top to bottom, so the top part of the screen here correlates with the top here, and the bottom right here correlates down here. And so all of these areas that we see along this line correlate with what we're seeing here over time and what's occurring over time. So these bright lines here, these 4 still lines, correlate with these structures in the anterior chest that we weren't seeing.
We see a little bit of haziness in black here. It's a little hypoechoic, anechoic, and that's going to be this right ventricular outflow tract right here. Then this thick wall, or this structure here, is going to be our septal wall. And then we notice we have an anechoic region, but something's moving within that, and that's going to be our mitral valve leaflet. And so we can see how close that comes to the septal wall that we already talked about. And then we're going to get our posterior structures down in here. So let's go ahead and see here what or help us identify those structures. So like I said, this is the septal wall that we're seeing across here, and then this is the anterior mitral valve leaflet. And we can see what that is doing. We can see that it's coming up and it's actually slapping against that septal wall, coming down and have a relaxation phase. So this is often called, just in particular, I'll bring it up because we're looking at this, is the EPSS, or endpoint septal separation. And is what you're doing is you're seeing the relaxation phase. So as the heart goes, finishes systole and is in early diastole, we see the heart, the mitral valve leaflet relaxes, lets in a large amount of blood, and that causes the mitral valve leaflet to hit the wall. As it relaxes, it comes down, and then we hit the active phase of diastole, and then we get a little bit more blood coming in, so that mitral valve flips open a little bit more, and then it relaxes, comes down, and it's closed. And then it's going to go through that same process, relaxes, flips up, lets all the blood in, it slaps against that wall. And so this is a pretty normal looking mitral valve as far as its motion compared to the septal wall. It's got good movement, it's likely not stenotic, and the patient probably likely has a decent EF based off of that endpoint septal separation. But what we can appreciate over time in this motion mode is that over time this mitral valve is moving to and from the septal wall there. So. Além dos módulos A, B e M, também pode ser feita uma reconstrução tridimensional para poder fazer a caracterização morfológica. Então, se pode fazer uma reconstrução 3D, que seria posterior ao exame, ou forma 4D, que seria em tempo real, seria 3 dimensões mais o tempo. Com relação ao efeito Doppler, ele acontece quando existe uma movimentação relativa entre a fonte sonora e o observador, ou, nesse caso, a estrutura refletora e o observador. Então, a figura clássica que conhecemos é essa da ambulância, né? Que quando ela está se movimentando, está se aproximando do observador, o comprimento de onda diminui, ou a frequência aumenta, e quando ela está se afastando do observador, o comprimento de onda aumenta ou a frequência diminui. Então, isso é utilizado para fazer a composição das imagens e avaliar estruturas e movimentos no exame ultrassonográfico. Então, em geral, são avaliadas estruturas estáticas, né, que possuem a mesma frequência da onda transmitida. E quando a estrutura está em movimento, então se usa o efeito Doppler. Então, o que acontece é justamente isso, né, o aumento da frequência com a aproximação e a redução da frequência com o afastamento. O Doppler é utilizado para avaliar o fluxo das artérias, o batimento cardíaco fetal, você consegue avaliar então essa diferença da frequência transmitida e captada. Pode se caracterizar também com um Power e Color Doppler, utilizando cores para identificar o fluxo sanguíneo, que é retrógrado, que seria azul, ou anterógrado, que seria vermelho. E também se consegue fazer gráficos aí de velocidade de fluxo e tempo de aceleração. Aqui demonstrando o transdutor e a estrutura reflectora em alvos estáticos. Então vejam que no caso de estrutura estática a frequência transmitida é igual à recebida. E quando o alvo está se movendo em direção ao transdutor, ou seja, está se aproximando, existe um aumento da frequência. E caso contrário, quando o alvo está se afastando do transdutor, acontece uma redução da frequência. Então isso aqui é contabilizado e calculado no próprio aparelho. A equação para cálculo da velocidade é demonstrada aqui através do efeito Doppler. Então se leva em conta a frequência emitida e captada e a direção do fluxo de sangue. Se consegue demonstrar então o fluxo anterógrado e retrógrado. Aqui está em preto e branco, mas aqui em cores, mostrando então essa direção do fluxo sanguíneo e as velocidades positiva e negativa, né? Isso em cores, então positiva um tom mais avermelhado, laranjado, e negativa mais azul esverdeado. Então se consegue analisar de forma precisa essa velocidade do sangue.
Também se consegue caracterizar através de gráficos aqui a velocidade nos vasos arteriais e venosos através do efeito Doppler. E o cálculo de fluxo é feito da seguinte maneira, lembrando que fluxo é volume por tempo ou velocidade vezes a área. Então o Doppler ele faz a estimativa da velocidade e a área é feita considerando o vaso sanguíneo um cilindro. Então num cilindro a área transversa é πr², então se consegue dimensionar aqui o diâmetro e por sua vez o raio, e estimando a seção transversa aqui se consegue então saber a área e depois a velocidade pelo Doppler se consegue aí encontrar o fluxo de sangue através de um vaso sanguíneo. Com o Doppler também se consegue avaliar estimativa de pressões, então pela equação de Bernoulli, através da velocidade do sangue e a relação entre velocidade e pressão, se consegue fazer estimativa de pressão em vasos e cavidades. Quando falamos de exames ultrassonográficos, é importante destacar o papel dos artefatos. Então, o artefato seria uma inadequação de estruturas visualizadas, isso pela instrumentação, pela técnica e equipamentos ou pelo método. Então, os artefatos são situações que aparecem em imagens que não são anatômicas. Então, elas podem, algumas vezes, dificultar a visualização, por exemplo, no caso de reverberação de alças intestinais, ou podem facilitar e auxiliar o diagnóstico, no caso aqui o reforço acústico posterior em uma estrutura cística. Os artefatos de resolução estão relacionados aos limites de resolução do aparelho e ao tamanho e localização de estruturas. Então, estruturas muito pequenas podem não ser visualizadas no exame. E também com destaque a frequência de operação do transdutor, onde frequências mais altas conseguem visualizar estruturas menores. Também artefatos inerentes à técnica, onde o cálculo de condições ideais que o aparelho faz, considerando que o som sempre se propaga em linha reta, que os ecos retornam somente de objetos situados ao longo do feixe sonoro, que a amplitude de ecos é sempre proporcional às propriedades refletoras ou dispersoras dos materiais que compõem o objeto, e a distância do transdutor ao objeto é proporcional ao tempo de ida e volta do som. Então isso podem ter pequenas alterações no decorrer do exame. E dentre os artefatos mais comuns estão as reverberações, que são reflexões múltiplas, que acontece quando existe uma presença de interface hiperecóica. Então no caso aqui o peritônio mostrando essa reverberação, onde aparecem múltiplas imagens que não são anatômicas, são devido à técnica do aparelho e essa replicação do sinal. E aqui por gases intestinais e aqui pelo DIL, que também tem uma superfície hiperecóica metálica que provoca uma reverberação. Um artefato comum também seria pelos erros da refração, onde o feixe sonoro ele pode desviar a trajetória de acordo com a mudança da impedância acústica e com isso mudaria a localização da estrutura anatômica avaliada. Em virtude disso, também podem acontecer imagens duplicadas ou imagens em espelho, quando o som atravessa dois meios, alterando a velocidade de direção. Então, em um meio ele pode refratar e no outro refletir, e com isso duplicar a imagem. Nesse caso, mostrando aqui o diafragma e um vaso espelhado nos dois lados aqui, demonstrando então essa duplicação da imagem. Outro erro decorrente da velocidade da propagação, então a estimativa que todos os tecidos possuem uma velocidade constante de 1540 metros por segundo, na verdade essa é a velocidade média, então existem pequenas diferenças de velocidade de propagação nos tecidos. E nesse sentido é importante destacar a ambiguidade de profundidade, já que a distância é estimada pelo tempo de retorno, através da velocidade média de propagação do som, e como existem pequenas diferenças de velocidade de propagação, tecidos com diferentes impedâncias acústicas podem mostrar aí velocidades diferentes e com isso fazer uma reconstrução da imagem de forma incorreta. Com relação ao artefato de atenuação, destaca-se aqui a sombra acústica posterior, que seria a redução da amplitude do eco originada de uma estrutura refletora que se encontra posterior a outra fortemente atenuante, ou a um reflector muito forte. Então, por exemplo, cálculos.
Então vejam aqui o transdutor com o feixe sonoro e aí uma estrutura altamente reflectora aqui nesse caso, que provocaria uma sombra posterior. Então aqui na imagem do ultrassom mostra-se aqui a estrutura refletora e aqui a sombra acústica posterior, como se o som não conseguisse passar através daquela estrutura porque ele é refletido. E pelo contrário, o reforço acústico posterior, que seria o aumento da amplitude do eco, originado de uma estrutura refletora que se encontra posterior a outra pouco atenuante. Então nós temos aqui a imagem de uma estrutura, né, que absorve pouco som, e após isso aparece um reforço acústico posterior. Então aqui ilustrando essa imagem, né, uma imagem cística, que após a passagem do som aparece um reforço acústico posterior. O som fica mais ecogênico na passagem dessa imagem cística. Também vale destacar que a questão das franjas de interferência que podem acontecer aqui numa imagem cística, né? Então nós temos aqui franjas de interferência no sentido de sombras acústicas posteriores e reforço acústico posterior. Então isso pode acontecer nesse exame ultrassonográfico. E de forma resumida, os principais artefatos são relacionados à imagem inadequada, quando o ultrassom não consegue penetrar muito bem no tecido, no caso aí de obesidade e DPOC. Sombra acústica, quando existe uma reflexão por uma estrutura especular, como exemplo sua prótese valvar e calcificação. As reverberações, que é a propriedade refletora do ultrassom relacionada à prótese valvar. E a refração, quando o ultrassom é desviado a trajetória e pode aparecer uma imagem dupla. Em relação às aplicações médicas, o ultrassom possui um bom contraste para partes moles, avaliando aspectos anatômicos pelo dimensionamento das estruturas e também aspectos funcionais, pela avaliação dinâmica, conseguindo demonstrar fluxo sanguíneo e estruturas em movimento. Outro aspecto interessante do ultrassom é que ele funciona com ondas mecânicas e não emitindo radiação ionizante. Por esse motivo, ele tem uma ampla indicação para uso na ginecologia e obstetrícia, também na cardiologia, sendo chamado de ecocardiografia, e na ortopedia e reumatologia, avaliando articulações e músculos. Também é indicado na avaliação de órgãos abdominais, e no caso de alguns órgãos intrapélvicos ou intratorácicos, que são protegidos por barreiras ósseas, são indicadas a utilização de sondas endocavitárias. E ainda no caso da avaliação do cérebro, só é possível avaliação em neonatos que possuem fontanelas, e a avaliação do Doppler é possível na artéria carótida e por algumas janelas em artérias vertebrais. Em relação à segurança do ultrassom, pode-se afirmar que ele é muito seguro. Como é uma radiação sonora, ele funciona basicamente com uma vibração mecânica e não possui radiação ionizante. Por esse motivo, os possíveis efeitos são relacionados ao efeito térmico, pelo atrito, e à cavitação, seria a produção de bolhas pela passagem do som nos tecidos. E quando essas bolhas colapsam, pode acontecer uma lesão significativa, mas isso acontece somente em altas intensidades ultrassônicas. Então, realmente, em altas intensidades pode acontecer lesão celular, e no caso do ultrassom diagnóstico, se usa baixa intensidade, desde feixes localizados, com uma potência aí na ordem de mW por centímetro quadrado, e feixes não focalizados, com potências aí em torno de 100 mW por centímetro quadrado. E finalizando a videoaula, importante destacar o papel aí do transdutor, que é a sonda, onde ocorre o efeito piezoelétrico, seria a transdução eletromecânica do sinal. Então, uma onda mecânica percorre o tecido, refratando e refletindo, e quando esse eco retorna ao transdutor, esse sinal ele pode ser reconstruído em imagem. Então, sabendo a velocidade do som e emitindo pacotes de onda, se consegue então fazer uma reconstrução dessa imagem através do som. Os modos de visualização são os modos A, B e M, onde o modo A é unidimensional, o modo B é um modo bidimensional e o modo M é um modo bidimensional, mas que leva em consideração uma dimensão espacial e uma dimensão temporal. O efeito Doppler, que avalia estruturas refletoras em movimento e consegue ter um aspecto importante aí na avaliação hemodinâmica.
E as imagens diagnósticas elas são descritas em termos de eco, imagens hiperecogênicas ou hipoecogênicas. Então, imagens mais ecogênicas são mais brancas e imagens menos ecogênicas são mais escuras. O livro que foi utilizado nessa videoaula foi o livro do Mourão, um capítulo específico relacionado aí à ultrassonografia. É isso, um abraço a todos.